Aleluia, 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 aleluia. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, e descanso eu vos darei, diz o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fadigados sobre o peso dos vossos fardos. Eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar, meus irmãos e irmãs. Estamos vivenciando já essa 15ª semana do tempo comum. E neste período em que estamos neste tempo, nós vamos ouvindo o Senhor nos ensinando de diversos modos, por diversas vezes, chamando-nos sempre a atenção de que é preciso voltar ao seu encontro. Hoje, de modo especial, nós escutamos Jesus nos chamando para lançarmos inteiramente sobre Ele, sobretudo quando estamos cansados e fadigados. O Senhor, não importa qual seja o momento em que estamos passando em nossa vida, Ele sempre nos chama. Chama-nos a participarmos das suas alegrias, chama-nos a nos alegrarmos do caminho que Ele nos preparou, que é o caminho de salvação, o caminho do encontro definitivo com o seu amor. Porém, Ele sempre necessitará da nossa resposta. Sempre necessitará que nós, na nossa liberdade, queiramos o segui-lo. E que esta resposta não seja apenas dada por palavras, mas que seja assumida em nossa própria vida. E aí que está, meus irmãos, a grande dificuldade para nós cristãos, assumirmos de fato o caminho de Cristo. Como é instigante a oração deste dia que nós rezávamos no domingo. Ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos que erram para retornarem o bom caminho. Dai a todos os que professam a fé rejeitar o que não convém ao cristão. E o que não convém ao cristão é dizer ao Senhor que deseja o segui-lo, mas que, porém, em sua vida, na sua resposta, demonstra isso de um modo totalmente contrário. Sobretudo, na vivência entre os irmãos e as irmãs. Se o problema fosse somente com o Senhor, tudo bem, né? Eles resolveriam entre eles. Mas o problema, ele se expande e vai além da individualidade deste encontro entre ele e o Senhor. Mas ela é transpassada, vivenciada no seu modo não muito alegre com os outros irmãos. E aí a gente vê a faceta, né? De não abraçar de fato o caminho cristão. E a gente olha, sobretudo, nos sinais do nosso tempo.
tanta morte, tanta corrupção, tanto adultério, tanta mentira, tanta puxação de tapete entre os irmãos. É a faceta dos cristãos que não vive como realmente deveriam ser, como nós deveríamos ser. E a gente não deve olhar para quem está ao nosso lado ou para o outro irmão, mas olhar justamente para a nossa vida. E o mais bonito, quando ouvíamos a leitura do profeta Isaías, olhar para o povo de Israel, um povo que também errou muito. E a gente vê este mesmo caminho, o Senhor que vai ao encontro, chama, conduz este povo ao seu encontro, mas que porém este povo que diz o sim, e na hora da vivência não transforma a sua vida e continua apegado ao antigo modo de ser, o antigo modo de viver. E é interessante, como o profeta Isaías diz, que aquele povo fecunda a terra, mas essa fecundidade é como vazio, é como um vento que não leva a nada. Não demos à terra fruto de salvação. Nós fizemos nascer habitantes para o mundo e não habitantes para Deus. E o mais interessante, isso se passa, meus irmãos, diante da vivência e do testemunho de cada um. Quando o profeta Isaías, que eles não geraram para Deus, mas para o mundo, é justamente na vivência e no testemunho, Porque nós sabemos que o nosso testemunho é quem leva a outros querer prosseguir no caminho. É por isso que somos chamados a sermos padrinhos, é por isso que somos chamados a viver em comunidade, é por isso que somos chamados para viver em família, para que no nosso testemunho nós possamos realmente dizer que seguimos ao Senhor. Seria muito mais fácil, Nós, na nossa individualidade, responder o nosso sim. Eu creio, assim é muito fácil, Porém, o Senhor, Ele exige que este creio, esse ato de dizer eu creio, seja vivenciado com a família humana, com os outros, para que nós possamos dizer, nós cremos. E a igreja, ela é muito sábia, meus irmãos, em nos ensinar a responder deste modo, porque não vem dela este modo de responder, mas vem pelo próprio Senhor, que nos chama a darmos esta resposta em comunidade, darmos esta resposta em família, de tornar a nossa vida um testemunho. Porém, para que realmente nós possamos fazer da nossa vida este caminho de testemunho, é necessário fazê-lo junto ao Senhor. Sem Ele, a nossa resposta e o nosso sim jamais teria o seu sentido, jamais teria o seu significado para este mundo. É no Senhor que encontramos a força e a medida para respondermos ao seu chamado. Sem Ele, a nossa vivência com os irmãos e irmãs realmente ela vai se tornar não a alegria, mas a tristeza da vivência. E aí cabe-nos pensar, se o sim que damos ao Senhor dito em palavras não basta, então o que é para que ele seja realmente transformado? Pode ser que este sim que nós o demos não foi um sim, e é por isso que na vivência ele não transformou-nos e nos fez querer viver realmente com os irmãos, não à medida de cada um de nós, mas à medida do Senhor. Por isso que Ele nos diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados, sobre o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. É muito bonito, a vivência de acordo com aquilo que o Senhor busca nos ensinar, tomar aquilo que é dele. E a gente olha um movimento,
que é o movimento do Sagrado Coração de Jesus, do apostolado da oração, que é desejar dar a resposta não por si, mas segundo ao Senhor, aprender do seu coração, transformando o nosso coração para a vivência entre os irmãos. E é somente, meus irmãos, alicerçados no Senhor, que conseguiremos vivenciar este sim que nós queremos dar a Ele, entregar-nos totalmente ao Senhor. E de que modo isso vai realmente acontecendo? Numa vida de oração, numa vida buscando constantemente ao Senhor, numa vida de confiança ao Senhor. E nós temos, por vezes, muito medo de confiar, muito medo de nos entregarmos ao Senhor. Quando realmente aprendermos que essa entrega, ela se faz necessária para que este encontro realmente produza estes frutos, nós realmente iremos desfrutar deste encontro com o Senhor. O Salmo 101 assim nos diz: para as futuras gerações se escreva isto, e um povo novo a ser criado, louve a Deus. Ele inclinou-se de seu templo nas alturas, e o Senhor olhou a terra do alto céu, para os gemidos do cativo escutar, e da morte libertar os condenados. O Senhor vem ao nosso encontro, com o desejo de nos libertar, com o desejo de transformar este nosso sim realmente em vivência. Vivência em família, vivência em comunidade, vivência neste mundo, mostrando a face de Cristo, não a face deste mundo. Não sejamos como muitas vezes foi o povo de Israel, voltando-se contra o Senhor, que ao invés de dar os frutos, geraram vento que não levaram a lugar nenhum. Ao invés de gerar habitantes para Deus, geraram habitantes para o mundo. Sejamos de Deus e não sejamos deste mundo. Assim nos lembra o profeta Isaías: despertai, cantai louvores, vós que jazeis no pó. Senhor é o orvalho de luz, o teu orvalho, e a terra trará à luz os falecidos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquemos em pé e apresentemos